A aula de hoje está no fascículo número 23 do Telecurso Segundo Grau. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso Segundo Grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. Chegou o momento de fazermos uma revisão dos principais conceitos já estudados nesse nosso curso de Física. Estamos aqui no teleposto, onde os alunos, como você em sua casa, acompanharam as aulas de Física do Telecurso Segundo Grau. Eu gostaria que, por favor, você me desse o seu nome e propusesse algum exercício ao professor Eliseu. Meu nome é Leonardo. Eu gostaria que o professor Eliseu me resolvesse um exercício do fascículo 42. Um chuveiro dissipa a potência de 2.800 watts quando opera sob a diferença de potencial de 220 volts. Supondo que toda a energia elétrica é convertida em calor que aquece a água, calcule a corrente requerida para isso. Com os dados do problema, nós podemos usar esta relação para resolver esse exercício. Veja, nós temos que P, potência, é igual a diferença de potencial multiplicado pela corrente. Daqui nós tiramos que a corrente será igual a potência dividido pela diferença de potencial. Bem, o chuveiro tem 2.800 watts, é a potência. A diferença de potencial a que ele está submetido é 220 volts. Então nós temos aqui uma corrente, eu já fiz essas contas, de 12,5 amperes. B. A resistência elétrica do chuveiro. Vamos então achar a resistência elétrica do chuveiro. Nós tínhamos, como no exercício anterior, na questão anterior, que P é igual a V vezes I. Como achar a corrente? Bem, você sabe, ou melhor, como achar a resistência? Você sabe que a resistência é dada pela relação V sobre I. Tiramos o I dessa relação, nós teremos que I é igual a V sobre R. Substituindo o valor de I nesta expressão, nós vamos encontrar para a potência como sendo igual a V vezes V, seria V ao quadrado, sobre R. Daqui nós temos que a resistência do chuveiro será dada por V ao quadrado sobre P. Então nós vamos encontrar a diferença de potencial V é 220. Então, 220 vezes 220 sobre a potência, que é 2.800. Simplificando tudo isso aqui, olha, aqui e aqui, eu vou encontrar 484 dividido por 28. Eu encontro, então, para a resistência do chuveiro, 17 ohms. C. O preço da energia elétrica consumida pelo chuveiro em 15 minutos. Sabendo-se que o quilowatt-hora custa R$1,35. Bem, a essa altura o quilowatt-hora já deve estar mais caro. Mas para calcular a energia, nós temos que fazer o seguinte. Nós sabemos que a potência é a energia multiplicado pelo intervalo, ou melhor, dividido pelo intervalo de tempo. Então nós temos que a energia será dada pelo produto da potência pelo intervalo de tempo que o chuveiro fica ligado. Muito bem, então vamos calcular inicialmente a energia em joule. O chuveiro fica ligado durante 15 minutos. Então a energia que ele consome é igual a 2.800 multiplicado por 15 minutos, mas nós temos que transformar para segundos. Então, vezes 15 vezes 60. Isso aqui nos dá 900 segundos. Fazendo esse produto, nós encontramos para a energia, essa conta já foi feita, é de 2.520.000 joule. O que nós temos que fazer agora é transformar esta energia em joule
para a unidade de quilowatt-hora. Você sabe que 1 watt, unidade de potência, é igual a 1 joule por segundo. Daqui eu tenho que 1 joule é igual a 1 watt vezes segundo. Então eu vou ter que 1 quilowatt, veja bem, 1 quilowatt-hora vai ser igual a 1000 watts multiplicado por hora, que é 3.600 segundos. 3.600 segundos. E aqui eu encontro que 1 kWh será igual a 3.600.000 joule. Agora veja como é fácil transformar, verificar quantos quilowatts-hora o chuveiro consumiu. Vamos colocar aqui joule e aqui quilowatt-hora. Veja, uma regra de 3. Eu tenho que 1 kWh corresponde a 3.600.000 joule. Eu quero saber quantos kWh correspondem a 2.520.000 joule. Isso aqui é uma regra de 3. Fazendo as contas, nós encontramos que X é igual a 0,7. Portanto, aquela energia corresponde a 0,7 kWh. Como o preço do quilowatt-hora é de 1,35 segundos, ou melhor, 1,35 cruzeiros, é muito fácil verificar o custo da energia elétrica consumida pelo chuveiro em 15 minutos. Veja bem, é só fazer 0,7, que é o número de quilowatts, multiplicado por 1,35. Isso aqui nós vamos encontrar aproximadamente 1 cruzeiro. D. O volume de água utilizado, supondo que a água seja aquecida de 25 para 35 graus. A densidade da água conhecida é de 1 kg/litro e o calor específico é de 1 grau. Bom, para resolver essa questão, nós temos que usar aquela relação da termologia que vocês já conhecem, que é a seguinte: Q é o calor, é igual a M vezes C vezes ΔT, onde M é a massa, C o calor específico e ΔT a variação de temperatura. Bom, daqui nós tiramos a massa. A massa será igual a Q sobre C multiplicado por ΔT. Mas veja uma coisa, aqui na resolução desse problema, nós estamos supondo que toda a energia elétrica tenha se transformado em calor e tenha sido transferida para a água. Esse, então, é o dado que nós estamos considerando. Então, veja só, o calor específico da água nós conhecemos, é 1 caloria por grama por grau Celsius. A quantidade de energia fornecida à água, que é isso aqui, seria esse calor que ela recebeu, nós temos, mas nós sabemos o valor dela em joule. Né? Vocês viram que agora há pouco nós calculamos que a quantidade de energia era de 2.520.000 joule. Mas então, nós temos que fazer o seguinte: nós temos que ou transformar o calor específico utilizando a unidade joule, ou transformar essa quantidade de energia em caloria. Fica mais fácil transformar o calor específico para joule. Você sabe que 1 caloria corresponde a 4,18 joule. Então nós podemos dizer que o calor específico da água é igual a 4,18 joule por grama por grau Celsius. Muito bem, então essa quantidade aqui está representando, admitindo que toda a energia tenha sido transferida para a água, o calor que a água recebeu. Então, substituindo esses valores, nós vamos ter aqui o seguinte, que a massa será igual a 2.520.000 dividido por 4,18, multiplicado pela variação de temperatura, que foi de 15 para 35. Portanto, a variação de temperatura foi de 20 graus. Então, houve uma variação de 20 graus Celsius na temperatura. E fazendo essas contas, que eu já fiz, nós vamos encontrar aproximadamente 30.000 gramas. Isto corresponde, como você sabe, a 30 quilogramas. Essa, então, é a massa de água que foi aquecida. Agora,
Como você sabe que a densidade da água é 1 quilo por litro, 1 quilograma por litro, então nós podemos afirmar que o volume de água despendido nesse banho foi de 30 litros. Agora o Eliseu vai resolver algumas questões que entraram nos últimos exames supletivos. As questões que eu vou resolver são do último exame supletivo de São Paulo, e essa primeira questão é a questão número 26 desse exame. A questão é a seguinte: o desenho ilustra a dispersão da luz branca em um espectro colorido por meio de um prisma. Sabendo-se que o índice de refração do prisma é maior para a luz violeta do que para a luz vermelha, os raios 1, 2 e 3 devem ter as cores respectivamente. E aí então aparecem 4 alternativas. Bom, para resolver isso é muito fácil. Nós traçamos a reta normal aqui, nós já havíamos traçado, e você observa que o raio que sofre o maior desvio é justamente o raio 1. Veja, esse aqui é o ângulo de incidência, esse é o ângulo de refração. Portanto, este raio deve corresponder à cor da luz que apresenta a cor da luz em que o prisma apresenta o maior índice de refração. E como é dado do problema, ele disse que o maior índice de refração é do raio de cor violeta. Então, este raio deve ser da cor violeta. Entre o violeta e o vermelho existe o verde, portanto, esse raio aqui deve ser o verde. E aqui nós temos o vermelho. Então, a alternativa correta seria a alternativa D, que diz violeta, verde e vermelho. Bem, o problema seguinte é esse. Um ponto luminoso A, conforme esquema, localiza-se em F1, que é o foco da lente convergente. A lente e o ponto estão imersos no ar. Os raios de luz emergentes da lente, bom, aí são 4 alternativas. Item A, convergem num ponto localizado entre a lente e o foco F2? Não está certa. Alternativa B também não está certa. E a alternativa correta é a alternativa C, que diz assim: os raios serão paralelos ao eixo da lente. Questão seguinte: um chuveiro aquece a água numa vazão de 100 gramas por segundo durante 300 segundos. Sabendo-se que o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius e que a variação de temperatura da água foi de 30 graus, pede o valor da energia fornecida pelo chuveiro em calorias é dado por... Então, vamos ver. A vazão da água é de 100 gramas por segundo. Como o chuveiro fica ligado durante 300 segundos, veja só, a quantidade de água que ele lança será 100 vezes 300, e nós vamos ter 30.000 gramas. Bem, o outro dado do problema é o calor específico. Então, essa aqui é a massa, o calor específico é conhecido, é 1 caloria por grama por grau Celsius. Diz ainda que a variação de temperatura que a água sofre é de 30 graus Celsius. Ora, é muito fácil fazer esse cálculo, né? Nós temos que Q é igual a M vezes C vezes ΔT, que é C minúsculo. Muito bem, então nós vamos ter que a quantidade de calor fornecida para a água vai ser igual a 30.000 multiplicado por 1, multiplicado por 30, e nós vamos encontrar aqui 900.000 calorias. Isso aqui, então, corresponde a 9 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 10 a quinta calorias. Então, se a gente quer energia medida em caloria, esse que é o resultado. E a alternativa correta aqui seria a alternativa B. É fundamental que você aí em sua casa complete a sua revisão, reestudando os fascículos e refazendo a maior quantidade possível de exercícios. Assim você poderá enfrentar com sucesso os próximos exames. Use a cabeça e boa sorte.
Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas. Os fascículos atrasados podem ser adquiridos pelo reembolso postal. Escreva para o telecurso. Caixa Postal 54-151, São Paulo.